Você já viu um truque de mágica tão alucinante que você precisava saber como é feito? Com truques que vão desde acrobacias arriscadas de arco e flecha, até engolir o aparentemente impossível, as explicações são muitas vezes tão intrigantes quanto os próprios truques. Então, pegue sua cartola e seu coelho, enquanto abrimos a cortina de alguns dos truques de mágica mais perigosos do mundo. Fuga da tortura da água. Um dos truques mais famosos de todos os tempos, o truque de fuga da tortura da água, mantém o público nas bordas de seus assentos desde que Harry Houdini o estreou em 1911. Ele começa com um mágico, algemado, colocando seus tornozelos em um quadrado de metal com trancas, que os assistentes fecham ao redor dos tornozelos do mágico com cadeados. A engenhoca é então levantada no ar, mágico incluído, através das correntes anexadas. Então o mágico é abaixado em um tanque de vidro cheio de água. A tampa é travada no lugar, e o mágico é deixado para escapar do tanque antes de se afogar. Nesse ponto, uma cortina é trazida ao redor do vidro para esconder o mistério da fuga do mágico. Depois de algum tempo, a cortina é parcialmente levantada, revelando o mágico se debatendo lá dentro. Assim que os espectadores começam a ficar meio inquietos, a cortina começa a subir, revelando o mágico orgulhosamente parado em cima do tanque de água. Então, como ele conseguiu escapar? Bom, um mágico nunca revela os seus truques, mas eu não sou mágico. Para começar, o mágico deve manter a calma antes e durante o truque, diminuindo sua frequência cardíaca para facilitar a respiração e reduzir as chances de desmaiar, enquanto estiver de cabeça para baixo. Mas o verdadeiro truque está na tampa a qual os pés do mágico estão presos. Os cadeados que prendem as portas são muito reais, mas como estão trancados no lugar, o assistente remove os parafusos para fora das dobradiças de fixação da tampa. Agora, mesmo com os cadeados, a tampa pode ser aberta. Quando a cortina esconde o tanque, o mágico usa uma alça escondida para se levantar, abrir as portas e respirar. Em seguida, eles voltam para debaixo d'água, o tempo da cortina subir um pouco, revelando ele fingindo lutar. Então, a cortina é baixada mais uma vez, e o mágico tira suas algemas, que são manipuladas para abrir facilmente. O mágico abre as portas dos tornozelos novamente, dessa vez agarrando as correntes para se puxarem para fora, em posição para a grande revelação. A cortina sobe e o público fica maravilhado. Caixa de lanças. Outro truque clássico com um elemento real de perigo envolve o assistente de um mágico entrando em uma caixa de papelão, que é perfurada por várias lanças. Essas lanças são perfuradas em vários ângulos com velocidade alarmante, mas assim que o público começa a suspeitar de por que nada foi perfurado diretamente para baixo da caixa, o mágico subverte as expectativas, fazendo uma inserção final. Ele mergulha uma lança diretamente para baixo, fazendo impossível que a pessoa dentro da caixa evite o golpe. Mas então as lanças são removidas e o assistente emerge, milagrosamente ileso. A chave para esse truque é o assistente, que deve deitar o mais plano possível dentro da caixa, debaixo de duas abas de borracha fortes, escondidas ao longo da base da caixa. Essas abas redirecionam as lanças que chegam muito perto, e às vezes um colete de proteção também é usado para proteção adicional. A lança final direcionada para baixo é esfaqueada na caixa mais lentamente do que as outras, dando ao assistente tempo para virar de costas e ver de onde está vindo. Então, eles conseguem desviar do ataque, ou se for absolutamente necessário, sutilmente mudar o seu curso. Finalmente, o assistente sai e a caixa é aberta para revelar nenhum truque dentro dela. Com as abas protetoras de borracha cobertas por uma camada de papelão, ninguém suspeita de nada. Espadachim de olhos vendados. Existem poucos truques melhores para manter os públicos em seus assentos do que usar uma katana para cortar um abacaxi ao meio no topo da cabeça de alguém, especialmente quando o mágico está com os olhos vendados. Normalmente esse truque faz com que o mágico envolva várias camadas de gaze branca sobre os olhos, seguidas por uma camada de fita preta e finalmente papel alumínio. Eles então colocam um voluntário na frente deles e com o abacaxi na cabeça fazem um show de poderes extrasensoriais e então, bem na hora certa, o abacaxi é cortado no meio, sem nenhuma decapitação. Esse truque de cair o queixo é enganosamente simples, envolvendo apenas um pouco de ilusionismo. Quando o mágico está enrolando a cabeça, eles deixam a fita mais solta do que parece. Isso significa que, ao enrolar a folha de papel alumínio ao redor da cabeça, eles podem sutilmente puxar a gaze e a fita abaixo dos olhos. Quanto à folha em si, existem duas opções. O mágico pode usar uma folha de alumínio com pequenos orifícios, invisíveis para o público, que permitem a passagem de luz o suficiente para ver. Ou eles podem usar uma película prateada de um lado, como se fosse um espelho unidirecional. Para a última opção, o mágico mostra inicialmente ao público duas dessas folhas de filme unidirecionais pressionadas uma contra a outra, para que pareça uma folha comum. Mas quando eles são colocados na cabeça, uma parte é puxada mais ao redor para se separar da outra, permitindo que o mágico veja.
Com a visão desobstruída, o mágico é capaz de alinhar a sua mira e acertar o abacaxi, que geralmente é pré-cortado quase todo. Isso significa que ele permanece intacto até que um golpe seja desferido, para que então ele quebre de forma limpa e bem realista. E desde que o mágico faça um golpe de forma convincente, a katana nem precisa ser afiada. Espetacular e seguro. Engolir balões. Em festas infantis de todo mundo, engolir balões é um truque de aparência bem legal que, na verdade, não requer engolir nada. O segredo é pegar um balão não inflado e perfurá-lo até o final 2 vezes com uma agulha, criando 4 pequenos orifícios. Isso ainda vai permitir que o balão seja inflado, pois o ar só vai vazar lentamente. Uma vez que é totalmente inflado, o artista pressiona a ponta perfurada contra a língua e começa a empurrar o balão na boca, rolando ele para dentro de si mesmo para torná-lo o menor possível. Conforme ele esvazia, o posicionamento cuidadoso do corpo cria a ilusão de que está sendo engolido. Às vezes, o artista até traz o balão de volta, inflado mais uma vez. Isso geralmente envolve uma troca astuta do balão vazio por um outro parcialmente inflado, com uma ponta amarrada que é pequena o suficiente para se esconder na mão durante a troca. Esse novo balão também será pré-perfurado, para que quando o mágico criar um selo hermético dentro de sua boca, ele possa inflá-lo sutilmente, soprando o ar nos pequenos orifícios. Outros mágicos usam pequenas bombas escondidas em suas mangas para inflar o balão de outra extremidade, que são fáceis de esconder, pois o truque chama a atenção para a boca. Engolir balões é um truque realmente impressionante, mas não tente fazer com o nariz entupido. Caso contrário, você pode engolir o balão sem querer de verdade. Engolir espadas. Existem 2 maneiras de abordar o clássico truque de mágica de engolir espadas. A primeira, e menos impressionante, é usar uma espada falsa. Elas parecem reais para o público, mas são projetadas para rolar contra a língua quando pressão é aplicada, como aquelas pulseiras que se enrolam quando você bate no pulso. Embora isso pareça ser eficaz, os melhores profissionais engolem espadas de verdade. Mas não do mesmo jeito que você ou eu engolimos a comida. O delicado processo envolve relaxar o interior da garganta e posicionar com muito cuidado o corpo para garantir uma passagem livre. São necessários anos de prática para aprender a relaxar o esfíncter esofágico superior, o músculo normalmente involuntário na parte superior do esôfago, para conseguir suprimir o reflexo de vômito. Sem falar que aprenderá a alinhar perfeitamente o corpo para evitar qualquer dano aos delicados revestimentos internos. A calma total deve ser mantida durante todo o processo de empanturrá-la para baixo e puxá-la para fora. Até uma mão trêmula pode danificar não apenas o revestimento do esôfago, mas também o coração e os pulmões, pois a espada está se movendo a milímetros deles. Embora pouquíssimos dos truques nesse vídeo sejam seguros para tentar, é melhor deixar as espadas para os profissionais. Cortando ao meio. O truque de serrar uma mulher ao meio tem sido um marco nos shows de mágica desde os anos 1800, e possivelmente até mesmo antes. Geralmente é algo mais ou menos assim. Um assistente disposto se deita dentro de uma longa caixa de madeira. A tampa da caixa é então fechada, e o mágico, usando uma serra ou algo do tipo, corta o assistente ao meio. Mas não há sangue. A assistente não está em agonia, e de alguma forma ela ainda consegue mover os pés. Ela consegue fazer isso até mesmo quando as 2 caixas estão afastadas uma da outra. Mas como isso é possível? Bom, é bem simples na verdade. Quando a assistente se deita na caixa, não são suas pernas que saem do outro lado. Outro assistente já está à espreita no fundo, com as pernas puxadas para perto do corpo, prontas para esticar quando a primeira assistente subir. A primeira assistente enfia as pernas debaixo de si mesma, ou puxa até o peito, limpando o centro da caixa pronta para cortar. Após o corte, geralmente são inseridas 2 lâminas de metal na caixa, apresentada como demonstração de que as 2 metades estão separadas. Os mágicos modernos se basearam nessa ideia, montando o truque da maneira clássica, mas impressionando a todos abaixando as paredes da caixa antes que o corte começasse. Nessa versão, em vez de deitar de costas, o mágico deita de frente. Isso permite que eles coloquem os joelhos sob o corpo em um compartimento escondido dentro da mesa, que contra um fundo preto parece muito mais fina do que realmente é. Depois que a lâmina de serra desce, as 2 metades podem ser separadas para um efeito muito impressionante. Alguns mágicos levaram essa ideia um passo adiante, parecendo caminhar enquanto são cortados ao meio. É bem aterrorizante testemunhar isso, mas é apenas uma questão de posicionamento do corpo. A ilusão é criada curvando o corpo dentro de uma roupa especialmente preparada, geralmente equipada com armações de suporte de metal para ajudar a equilibrar e diminuir a tensão de agachar. É uma releitura fantástica do cenário clássico do corte ao meio, mas assim como seu antecessor, está tudo nas pernas. Andando de ônibus. Se você estivesse esperando o ônibus e aparecesse um com um cara pendurado no telhado desse jeito, é provável que você ficaria um pouco confuso.
Mas foi bem isso que algumas pessoas viram em Londres em 2013, quando o mágico britânico Dynamo aparentemente desafiou a gravidade em um dos icônicos ônibus vermelhos da cidade. Só que por mais sobrenatural que isso tudo possa parecer, Dynamo apenas conectou uma estrutura de metal ao ônibus, que passava através de um braço falso, e em sua roupa dessa maneira. Isso era forte o suficiente para suportar o seu peso, com o seu braço direito real escondido dentro das suas roupas, permitindo que ele impressionasse os espectadores que não conseguiram descobrir o segredo. Maçãs e flechas. Entre os espetáculos incríveis que o mágico belga Aaron Crow oferece, um em particular se destaca. Ele envolve maçãs, arcos e flechas, e como você vai ver, um truque muito inteligente. Primeiro, o mágico pega uma maçã, corta o caroço e coloca um anel dentro, antes de encaixar o caroço de volta. Em seguida, ele seleciona um participante para ficar no centro do palco, segurando a maçã apoiada em uma bandeja em cima da cabeça. Na parte de trás do palco, o mágico revela um alvo e sugere que ele pode atirar na maçã e acertar o alvo. Então, para a surpresa do público, Crow faz exatamente isso. A maçã se parte quando a flecha atravessa ela e cai bem no meio do alvo. Só que o mais incrível de tudo é revelado quando a flecha atravessa a maçã e recupera o anel, prendendo ele contra o alvo. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Bom, isso porque realmente é. E aqui tá o porquê. Para começar, a flecha não é de verdade. Na verdade, é um pedaço de elástico que parece uma flecha quando esticado. Mas assim que é solto, é puxado para dentro do arco, escondendo ele. Assim que isso acontece, um mecanismo acionado remotamente balança uma faca previamente escondida dentro da bandeja que segura a maçã, movendo-se rápido demais para ser facilmente vista. Essa faca está em uma dobradiça e corta direto a maçã, fazendo parecer que uma flecha passou por ela. Então, de dentro de uma fenda escondida no alvo, uma flecha com mola é liberada, movendo-se para fora, dando a impressão de que a flecha acabou de entrar no alvo. Mas e como que o anel fica na flecha no alvo? Bom, quase imediatamente após colocá-lo dentro da maçã, Aaron empurra o anel para outro lado, usando o caroço, sorrateiramente pegando de volta em sua mão. Quando ele revela o alvo, ele sutilmente prende o anel na flecha escondida, pronto para aparecer mais tarde. Com o nível de criatividade envolvido nesse truque, a explicação é tão interessante quanto o próprio truque, você não acha? Diz aí pra mim nos comentários. Engolindo lâminas. Enquanto alguns truques dependem de espetáculos grandes e explosivos, outros mantêm o público em seus assentos, criando uma verdadeira sensação de medo pelo corpo do mágico. E é precisamente esse o caso do truque de engolir navalhas ou lâminas, criado pelo mágico japonês Tamba. Sua performance de roer as unhas envolve primeiro engolir várias lâminas de barbear, que demonstra serem reais ao pedir um voluntário para cortar papel com uma delas no palco de antemão, e depois de engolir a primeira remessa, ele mostra a língua para o público, provando que tudo desceu pela garganta, antes de pegar um punhado de mais uma dúzia. Para o horror de seu público, ele engole tudo isso também, e os lava com uma dose de absinto verde. Finalmente, ele coloca um monte de barbante vermelho na boca, colocando ele para dentro, e então ele faz o impossível. Ele puxa a ponta da corda e ela sai, enfiada em mais de uma dúzia de lâminas de barbear, todas em intervalos perfeitamente espaçados. É um truque realmente incrível, mas ele realmente engoliu todas aquelas lâminas e amarrou todas elas na corda dentro do seu próprio corpo. Infelizmente, ou devo dizer, felizmente, dependendo do quão medroso você é, a resposta é não. As primeiras lâminas de barbear que Tamba parece engolir são de fato reais, embora provavelmente desgastadas para impedir que o truque seja muito perigoso. Quando seu voluntário corta um pedaço de papel para demonstrar a nitidez das lâminas, ele puxa o papel com força para que até mesmo uma lâmina sem corte possa cortar com facilidade. Então, quando as primeiras lâminas são colocadas em sua boca, ele faz um grande show a engoli-las. Mas na verdade, ele apenas as move para uma de suas bochechas. Quanto ao enorme punhado de lâminas, ele sutilmente as move para outra bochecha. Essas novas lâminas não são nem um pouco afiadas. Na verdade, são lâminas falsas projetadas para esse propósito e são totalmente seguras. Quando ele toma um gole do absinto verde brilhante, é provável que seja apenas água com corante alimentar. Ele cospe sorrateiramente as lâminas de verdade. Graças à coloração do líquido e à semi-opacidade do vidro, apenas o espectador mais perspicaz seria capaz de identificar as lâminas agora no fundo. Quando Tamba coloca o barbante na boca, na verdade ele enfia no lábio superior. A corda que o público vê enfiada nas lâminas foi amarrada a elas o tempo todo. Ele só estava escondendo atrás dos dedos quando colocou as lâminas falsas na boca. Um truque realmente magistral, não é mesmo? Agora, isso que eu chamo de um truque afiado. Empalado. Outro truque que preocupa o coração do público é a ilusão do empalamento. Esse truque envolve uma assistente aparentemente desafiando as leis da física ao ser equilibrada na ponta de uma espada.
Muitas vezes, o efeito é enfatizado pelo mágico girando a sua assistente, o que de alguma forma não espeta a assistente como um espetinho de churrasco. Isso é, até que de repente, a assistente dá um solavanco para baixo, e a lâmina da espada atravessa sua barriga. A assistente parece morta, e o mágico dá mais uma volta para provar que a espada passou direto. Mas então, para o alívio de seu público, o mágico levanta sua assistente da lâmina, e eles voltam à vida, e sem nenhum buraco no torso. Mas como isso é possível? Bom, o segredo desse truque está na roupa da assistente. Geralmente escondida sob uma roupa fofa, a assistente usa um espartilho com uma placa robusta embutida nas costas, como se fosse uma porta para a espada entrar e se encaixar. Quando for a hora certa, a espada se retrai parcialmente em uma base oculta, parecendo perfurar as costas da assistente. Enquanto isso, na frente do espartilho, um poste telescópico com mola se estende quando ativado, fazendo parecer com que a espada atravessou ela direto. Quando é hora de soltar a assistente, é o mesmo processo, só que inverso, com a assistente geralmente pressionando a ponta da espada com a mola de volta ao espartilho. Algumas variações mais extremas desse truque utilizam enormes brocas rotativas que parecem cavar o peito da assistente. Esse é um pouco diferente, pois envolve a artista sendo amarrada a um aparelho que fica na frente da broca, com a frente do corpo coberta da vista. Enquanto o corpo da artista está escondido, uma ponta de broca falsa, que gira mecanicamente em sincronia com a broca grande, é presa à frente do traje do artista, geralmente magneticamente. O artista é então travado na ponta da broca atrás dele, com a mesma técnica de placa traseira reforçada do espartilho, como o clássico da ilusão do empalamento. Enquanto a broca parece continuar girando no corpo do artista, na verdade está sendo retraída em sua base, enquanto o artista pressiona a tampa na frente dele. Isso faz parecer que a broca passou pelo artista e depois pela capa. Como espetáculo final, o artista é levantado no ar e então girado pela broca, antes de ser baixado e coberto mais uma vez. Depois de remover o que estava cobrindo ele, a broca se retraiu milagrosamente do seu corpo, ou em outras palavras, a outra assistente levou sorrateiramente para debaixo de um pano, enquanto o público estava distraído e em espanto. Regurgitação de sapo. David Blaine, o mundialmente famoso ilusionista e artista de resistência, está bem acostumado a uma performance bizarra. Um dos truques mais estranhos dele é engolir um sapo antes de regurgitá-lo momentos depois, totalmente livre de danos. Normalmente isso é acompanhado por algo conhecido como jorrar água, onde Blaine momentaneamente se transforma em uma fonte de água decorativa, esguichando uma enorme quantidade de água de sua garganta. É com certeza um espetáculo estranho, mas não há como negar que é bem impressionante. Então, qual é o truque aqui? Bom, se você está esperando que eu diga que os sapos não são de verdade, ou que ele os esconde na manga, isso está longe de ser verdade. O segredo é o que é verdade. Acontece que após anos de treinamento, David Blaine se tornou um mestre da regurgitação, aprendendo a controlar com precisão os músculos da parte inferior de seu abdômen. E junto de uma grande quantidade de água antes, ele pode criar uma pressão de água subindo bem forte, na parte inferior do esôfago. Isso juntamente com habilidades de desafiar o seu reflexo de vômito e conseguir abrir voluntariamente o esfíncter esofágico superior, permite que Blaine segure o sapo no meio do esôfago. Isso evita que ele caia em seu estômago. Então, usando o que é essencialmente um vômito altamente controlado, Blaine regurgita o sapo, juntamente com uma enorme quantidade de água. Agora você pode estar se perguntando, por que raios alguém faria uma coisa dessas? A única resposta é que é tudo culpa da... Magic. Furadeira na cabeça. Nos últimos anos, vários artistas começaram a realizar um truque assustador, que parece usar ferramentas elétricas de maneira totalmente inadequada. Esse truque envolve pressionar uma broca em funcionamento contra a cabeça por um tempo desconfortavelmente longo, evitando de alguma forma se danificar. Mas a razão pela qual eles não sofrem danos é muito simples. Os artistas usam brocas achatadas que são completamente rombas, o que significa que não podem agarrar ou rasgar a pele. Enquanto estão girando, os artistas tensionam seus braços e usam expressões faciais intensas para criar um grande show de pressão contra suas têmporas. Mas apesar da aparência, eles realmente pressionam bem levemente, o que significa que não há absolutamente nenhum risco de se machucar. Alguns dão um passo adiante, enfiando a broca no nariz ou na garganta, o que ao contrário do resto do ato, é totalmente de verdade. Eles usam os mesmos princípios dos engolidores de espadas para alinhar o seu esôfago para um movimento suave e seguro. No entanto, embora a broca nunca gire durante essa parte mais perigosa do truque, eles geralmente a acompanham com alguns efeitos sonoros para fazer parecer que está girando. Parece um pouco desnecessário, mas talvez os mágicos sejam obrigados a cumprir o mínimo de enganos por ato, que o resto de nós não conhece. Bom, de qualquer forma, eu não preciso nem dizer que mesmo que você ache que a sua broca está cega, não tente isso em casa. Loucura da motosserra.
embora a maioria dos truques que eu cobri até agora possam ser realizados por qualquer pessoa com bom dinheiro para investir nos materiais. Esse próximo é um pouquinho mais complicado, não porque infringe as leis da física ou algo assim, mas porque requer um tipo único de assistente. Iniciado pelo ilusionista Kevin James, esse truque começa de repente com um cientista maluco cortando seu assistente de jaleco branco ao meio, enquanto ele está empurrando uma mesa no palco. Tudo à vista de todos, sem ocultação aparente. O personagem cientista, então, sustenta o torso decepado de seu assistente e o gira, enquanto move as mãos, provando que ele está bem vivo. Mas, então, de alguma forma, as pernas começam a se mover também, apesar de estarem separadas. Para completar o efeito, o torso se eleva e o cientista passa a mão por baixo, provando que a parte inferior do corpo está realmente destacada, e não apenas escondida em algum lugar. Em seguida, o torso é colocado em uma plataforma inferior, enquanto as pernas caminham para fora do palco. Outra assistente então reaparece, carregando as pernas de volta e as coloca atrás do tronco. Em seguida, as pernas e o torso são levados para fora do palco enquanto o cientista apresenta um grampeador ameaçador para o público. As pernas e o torso voltam a se encaixar, e antes que o público possa respirar, o cientista maluco grampeia as pernas e o torso, que se levantam e começam a dançar. É um negócio bem maluco, com uma explicação ainda mais maluca. Esse truque é possível devido ao fato de que o papel do torso é assumido por alguém que realmente não possui a parte inferior do corpo, transformando uma desfiguração infeliz em uma fonte de espanto. O assistente de torso é rodado, empoleirado no topo das pernas. Essas pernas pertencem a uma outra pessoa de tamanho normal, cuja parte superior do corpo está escondida dentro da mesa. Isso explica como as pernas e a parte superior do corpo são capazes de se mover separadamente, depois que a motosserra falsa passa entre eles. Quando as pernas saem do palco, uma assistente reaparece carregando um par de pernas falsas em calças idênticas para se apoiar atrás do torso. Então, quando as pernas e o tronco são temporariamente deslocados, eles são trocados por outro assistente de máscara cirúrgica de aparência vagamente semelhante, em uma roupa idêntica. O assistente de máscara cirúrgica trocado se posiciona de uma maneira que parece que ainda está cortada ao meio, antes de mudar de posição para deitar de costas, pronto para comemorar em uma dança animada. Caramba, depois de toda essa magia maluca, acho que todos podemos fazer uma reverência muito merecida. Mas e aí, qual dessas revelações de truques mais impressionou você? E você conhece algum outro segredo de algum mágico por aí? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!